Já organizaram uma vacina. Não, mas está sobrando ali, não falta não. Não, mas eu vou ler, eu não vou para levar para casa. Leva para casa. Vou levar para casa, tá? Querido, então nós vamos tentar abranger todas as alianças. Primeira aliança, doutrina da aliança das obras. Os elementos componentes de uma aliança estão presentes na narrativa primitiva. Então, queridos, vamos começar a entender o seguinte. A Bíblia fala de 3 alianças. Aliança das obras, aliança da redenção e aliança da graça. E hoje nós vamos ver que as outras alianças são chamadas de dispensações da graça. O que é dispensação? Maneiras diferentes de administrar uma aliança. Então, vamos lá, acompanhe comigo aí, aliança das obras. Primeiro, onde que ela começa? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Algumas coisas eu não coloquei, eu deixei para você anotar. Esqueci de falar você trazer caneta. Tá? Mas a ideia é que você vá preenchendo, aí você fixar mais. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Aí é a aliança das obras. Vou anotar. Quem achar pode ler, tá? Isso. O Senhor o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, Valeu 17 também. mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto, aí foi feita uma aliança. Aí nós temos que entender, queridos, que a aliança é o quê? São 2 partes, né? A aliança é composta de 2 partes, de condição, de promessa e de exigência. Isso é formar uma aliança. O que constitui uma aliança, igreja? 2 partes, 2 pessoas, ou 2 partes contratantes, uma promessa e uma exigência. Isso é aliança. Aí é a aliança das obras. O que seria a aliança das obras? É a aliança pela qual você tinha que fazer para ter. Então, o que é a aliança da obra, igreja? Fazer para ter. Isso é a aliança das obras. Tá? E o que consistiu? Deus falou o quê? Adão, a ordem é essa. Não coma da árvore do bem e do mal, que no dia que elas comer, certamente morrerás. Aonde está a promessa aí? Está aí na sua folha número 2. Onde está a promessa? Promessa de vida eterna. Pastor, mas Deus não falou que é a promessa de vida eterna. Se ele não morresse, teria vida eterna. A promessa está baseada na direção contrária. Amém, igreja? Então, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. Se você não comer, vai viver. Então, ali, essa aliança das obras dependia totalmente do homem. Vamos gravar isso bem. A aliança das obras era uma aliança feita entre Deus e Adão. A aliança das obras era feita com quem, igreja? Deus e Adão. Qual era a promessa? Vida eterna. Essa era a promessa. Se você não comer do fruto proibido, tem vida eterna. Aí no ponto 3, está aí as partes contrastantes. De um lado havia o Deus triuno, Criador, o Senhor, e de outro Adão como sua criatura dependente. Certo? Então, a ideia de aliança, do pacto das obras, ou aliança das obras, qual era? Baseado na ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Não comer o fruto proibido. Então, a aliança das obras já está baseada nisso. Obra, atitude, fazer. Lê aí para mim o número 4, na sua folha, por gentileza. A condição da aliança. Qual era a condição da aliança? A condição é a obediência e Pronto. O que baseava? Deus deu uma ordem e Adão tinha que cumprir. Só isso, queridos. E o interessante, que eu já falei aqui algumas vezes, em outros momentos, queridos, foi o único momento que Adão foi colocado à prova. Foi o único momento. E em nenhum outro momento Deus colocou Adão à prova.
É igual você pegar o seu filho, meu filho é obediente, então vamos ver se seu filho é obediente. Aí eu peguei uma caixa de bombom, tranquei no armário, tranquei a porta da cozinha e não mexeu. Se ele não é mágico, ele não foi obediente. Agora, você deixa a caixa de bombom em cima da mesa, aberta, você sai e volta e não mexeu. Ele é obediente. Então foi isso que Deus fez com Adão. Deu paraíso para Adão, mas agora eu vou te colocar uma prova. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não passou. Número 5. Qual era o castigo? O castigo anunciado pela aliança. O castigo anunciado era a morte. A morte. Se você comer, você vai morrer. Esse que é o pacto das obras, queridos. Eu quero enfatizar bem, para que a gente possa entender. O pacto das obras, você fazia para ter. Hoje em dia não é mais assim, nós vamos ver aqui no estudo. Então, grava bem, o pacto das obras eu fazia para ter. Hoje não é mais assim o que nós vamos ver. Então, a promessa era a vida eterna, o castigo era a morte e, naturalmente, os males que o pecado iria trazer. Tudo aquilo que o pecado traz, toda a consequência, envelhecimento, doenças, pragas, era fruto da desobediência de Adão. Aí que vem, número 6, o sacramento. Alguém lembra o que quer dizer para sacramento? Mais uma vez, já falei isso aqui várias vezes. O que é sacramento? Nem gravar isso, queridos. Vamos melhorar a pergunta. Quantos sacramentos os cristãos evangélicos baseados na Bíblia praticam? 2. 2. Quais são? Santa Ceia e Batismo. Santa Ceia e o Batismo. Então, vamos pegar o batismo como exemplo. Vamos pegar a Santa Ceia como exemplo. Quando você está comendo pão, está comendo o corpo de Cristo? Sim ou não? Não. O pão da simbolização. Quando você bebe o cálice de suco, de uva, algumas igrejas são vinho, você está bebendo o sangue de Cristo? Não. Estão simbolizando. Até a expressão que Jesus usa para Paulo deixa claro. Fazer isso em memória de mim. Quando você usa a expressão em memória, quer dizer que a pessoa não está fisicamente ali. A ideia é essa. Então, baseado nessa explicação da ceia. O que é sacramento? Vou repetir, anota aí se você não sabe de qual, é bom você anotar. O que é sacramento? É um sinal visível de um acordo invisível. Eu posso dar uma explicação teológica, bíblica, mas simplificando. Sacramento é algo que eu vejo que representa algo que eu não vejo. Então, o batismo, o que o batismo representa? Não. A minha conversão, a minha regeneração. O batismo representa a minha regeneração. Por quê? Quando eu mergulho, segundo Paulo, segundo o Espírito Santo, o que fica. Eu estou fazendo o quê quando eu mergulho? Eu estou sepultando o velho homem. E quando eu sou imerso, né, eu estou sendo levantado, já levanto como nova criatura. Então tem gente aí que fica muito tempo guardado, né? Deixa aí. Tem muito velho homem para sepultar. Deixa aí, não levanta toda não. Mas ali eu estou vendo o símbolo que eu vi acontecer aquilo? Não. Então o que é sacramento, igreja? É um símbolo visível de um acordo invisível. Qual é o sacramento do pacto das obras? O que está escrito aí? A árvore da vida. A árvore da vida era o quê? Se o homem... Por que o homem foi expulso? Leia para mim Gênesis 3, se não me fala a memória, 23 e 24, por gentileza. Quem achar pode ler. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Marca na folha, marca na Bíblia. Pode ler. O Senhor Deus foi e o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, foi seduzido ao oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, uma pergunta simples. Olha como que as coisas são fáceis.
Quem não está na aliança, quem não está em comunhão com Deus, pode participar de sacramento? Sim ou não? Não. Não me converti, por exemplo, para amarrar no Deus, mas eu não me converti. Adianta eu batizar? Nadinha. Nadinha. Vou me batizar 500 vezes. Se for assim, pegar todos os presidiários, eu vou batizar a turma aqui, né? Quando levantar, não dá um novo homem, não. É só 5. Santa Ceia. Né? Eu já vi pessoas, não aqui na igreja, graças a Deus. Já vi pessoas bebendo, Senhor, purifica meus lábios agora. Ô, Santa Ceia não é para purificar lábios, não. Santa Ceia é para os purificados, não é para purificar. Então, o que eu quero dizer? Quem não está na aliança, ou quem quebrou a aliança, não pode ter acesso ao sacramento. Amém, igreja? Então, por que Deus fecha o jardim do Éden? Porque o homem não podia ter mais o acesso ao sacramento. Porque a árvore da vida era símbolo da aliança. Se o homem quebrou a aliança, teve uma coisa, nossa de ser humano, de casal, né, noivo, casado. Quando o casal tem aquela briga assim, quebra-pau. Qual é o negócio que ele quer fazer? Tirar a aliança. Por quê? Que emoção o quê? Não tem mais nada com você. Não é essa a ideia? Pode tirar a aliança. Por quê? Mostra que não tem mais vínculo. O sacramento é isso. Quando você participa do sacramento, está falando que você está ligado. Quando você participa. Quando você participa, você está ligado com Deus. Quando você não participa, você não está ligado com Deus. Então, qual é a ideia? Deus falou que, opa, Adão quebrou a aliança. Então ele não pode ter acesso à árvore da vida. Certo? Alguma dúvida do pacto das obras, queridos? Não? Não, então, uma coisa muito grave. Quando a pessoa deixa de participar da ceia, que é um sacramento, ela está falando que não está fazendo parte daquela aliança. Exatamente. Vamos supor, quem não me conhece, vou dar um exemplo, quem não me conhece ou quem não conhece você. Se você não tiver com a aliança no dedo, vai pensar que você é uma mulher ou uma pessoa solteira. Fechou com você, em respeito, sou casado ou casada. Não, você tem aliança. Uma coisa lógica, natural. Concorda comigo? Então, você está na igreja, não participou da Santa Ceia, quem não te conhece vai falar o quê? Opa, não está em comunhão. Não está em comunhão. É a lógica. Por quê? O que é sacramento? É um sinal que mostra que eu estou na aliança. Não participo do sacramento. Pastor, mas não sei se acho que Jesus que fala. Aquele que não bebe do meu sangue, não come do meu corpo, não tem parte do que, exatamente. É essa que é a ideia. Então, por isso que eu fico preocupado, quando eu vejo um crente que não participa, eu já vou até ele para ver se não participou. Não. Então vamos conversar. Ou eu não te expliquei o que é Santa Ceia, ou você está numa situação complicada. Certo? Então, sacramento é o sinal que você está numa aliança. Dúvida? Essa aliança É essa aliança eu aqui? nunca usei. Mas por que você nunca usou? Você não quer falar que tem dono? Não, cara. Eu casei que chega até ter, aí eu era eletricista que tirar e botar, eu tirei e perdi, nunca mais botei. Não, aí como que eu falei? Quem te conhece, sabe que você é casado. Mas quem não conhece, você não impõe aquela barreira. Mas espantar os lados. Isso não dá mal não, e você fala, eu tenho compromisso. Não é? Quando você está em condição assim, olha como que a gente age diferente. Olha como a gente, às vezes, é contraditório. Quando você compra uma casa ou um carro, qual a primeira coisa que você quer fazer? Põe o seu nome, é meu. E por que você é casado e não quer fazer isso? Porque opa, esse cara é meu, dá no meu nome. Opa, essa casa é minha, dá no meu nome. Todo mundo sabe que é casa de som, você quer fazer questão de pôr no papel. O casamento é a mesma coisa. O noivado é a mesma coisa. Mas eu não estou no nome da Nádia, eu acho que não, não. É propriedade mútua. Tem que colocar. Tem que colocar. Então não toma no nome dele. Não estava na aliança com ele, não tem mais pacto com ele. Porque, querido, a gente não pode deixar, vamos abrir um parênteses,
aqui, que o dia a dia, a cultura, a sociedade, tire alguns valores de símbolos na nossa vida. A aliança é um símbolo de compromisso. E Deus leva a sério o símbolo de compromisso. Pode ver, nós vamos ver nas outras alianças, todas as alianças, a aliança das obras, da redenção e da graça, todos eles têm sacramento. O que Deus está fazendo isso? Mostrando que ele se importa com símbolo. Aí nós vamos ver aqui algumas dispensações. Só vou adiantar uma matéria aqui. Quando Deus fez uma aliança com Noé, o que Deus fez questão de fazer? Perfeito, isso aí. Fez aliança, Deus não precisava, não. Vou fazer um arco-íris para saber que eu fiz uma aliança com Noé. É isso, queridos. Se o símbolo não fosse importante, por que Deus não colocaria tanto no sacramento? Para provar que é importante. Então não vamos perder esse mundo. O mundo não usa, mas eu não sou desse mundo, eu sou do outro mundo. O mundo elevado. O mundo que eu sou é que simboliza. Aí só para terminar esse assunto de símbolo, pega o livro de Apocalipse. Esse símbolo de ponta a ponta. Só tem símbolo ali. Para você ver que Deus procurou se revelar através de simbologia. Certo? Pacto da redenção, aliança da redenção. A aliança da redenção é feita com quem? Número 7 aí. Entre o pai e o filho. Então o que acontece? Às vezes até eu já falei equivocadamente. Deus tentou com o homem várias vezes. Não. Deus só tentou com o homem uma vez. Com Adão. Adão errou, acabou a conversa. Teve uma conversa de aliança com o homem. Com Adão quebrou, acabou. Aí começou o pacto da graça. Aonde começa o pacto da graça? Igreja, já apareceu aqui uma vez. Aonde começou o pacto da graça? Gênesis 3:15. Exatamente, já na sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aí começou a ser anunciado o pacto da graça. 3:15. Gênesis 3:15. 3:15. Pode ler? Pode. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás teu calcanhar. Então, aí Deus anunciou o Evangelho. O que é a palavra Evangelho? Boas novas. Quer dizer, no meio de uma tragédia, Deus anunciou, olha, tem salvação. Mas antes de a gente continuar, a pergunta é simples, a sua opinião. Eu deixei essa pergunta aí, depois do número 6. A situação atual da aliança das obras não foi abrogada ou foi abrogada? Não foi abrogada ou foi abrogada? A aliança das obras acabou definitivo ou não acabou definitivo? Acabou. Tem, agora complicou. Eu sei, complicou, por isso que você pergunta. A ideia é essa. Apesar que não acabou. Porque se a gente não manter nossa vida com Deus, não manter um compromisso com Deus, não há salvação. Depois daqui, nesse período aqui que tinha acabado. É hoje ainda. Não, mas ainda tem. Acabou não. Porque nós ainda temos É uma pacto luta. com o Senhor invisível. Um sacramento com Deus. Tá, então vamos analisar da seguinte maneira. Primeiro. Ô, pastor. Oi. Jesus não fala que aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz. Siga-me. Então, acho que não acabou. Tá, então vamos analisar. Por um lado acabou e por um lado não acabou. Para que lado que acabou? No sentido que acabou. A gente não O tem homem... que fazer pra ter. Primeiro, não. No sentido que não acabou. Que o homem sempre deve ter obediência a Deus. Não é essa a regra? Que Adão chegou a obedecer perfeitamente a Deus? Então essa regra continua. Você tem que continuar obedecendo a Deus. Independente do pacto, você tem que obedecer a Deus. Certo? Segunda coisa que ainda não acabou, que é a mais pesada. A sua maldição e o castigo continuam até hoje. O que continua até hoje? A morte. Porque se tivesse acabado tudo, a punição tinha que acabar também. Acabou a aliança, acabou a punição. Então, pela obediência a gente deve, não acabou. Pela maldição, né, que continua no pecado, são envolvidos. Em terceiro, em que ainda se mantém a promessa condicional. Qual é essa promessa condicional? Vida eterna. Ainda é condicional.
Grava bem essa palavra, condicional. Não esquece essa palavra, condicional. Certo? Então, por um lado não acabou. No que não acabou o pacto das obras? Pela obediência, pelas maldições que Adão trouxe, certo? E pela promessa que ainda tinha. Em que sentido que acabou? Essas foram feitas, em que sentido que acabou? Agora, não sou eu mais que vou cumprir. É quem? Jesus. Eu não cumpro mais. Esse que é o detalhe. Agora eu não tenho que fazer para ser salvo. Sempre disse, isso eu não faço mais. Quem faz, quem fez? Jesus fez. Tudo aquilo que o pacto das obras com Adão não foi feito com Adão, Jesus fez. Qual foi? Obediência perfeita a Deus. Segundo sentido que o pacto das obras acabou. Como um meio destinado à obtenção da vida eterna. É como eu acabei de falar. Não adianta você se matar de alguma coisa para ser salvo. Salvação não é mais um esforço. É de graça. Você pode fazer de tudo para ser salvo. Tá perdendo tempo. É o que a gente vê aí com algumas pessoas que pagam promessa. Não é isso? Eu vou carregar a cruz de daqui até lá. Porque queria dizer uma coisa tão simples de entender. Eu não sei como, às vezes a gente não entende ou confunde. Nós estamos no pacto da graça. Você tem que fazer alguma coisa para receber? De graça. Não seria aquelas pegadinhas de curso de inglês. Já viu aquelas pegadinhas de curso de inglês? Você ganhou um curso grátis. Aí você vai lá, é de graça o curso, mas o livro é tanto. Tudo é de graça. Você tem que pagar alguma coisa, o curso é de graça. Com Deus não tem pegadinha. Ele falou que a sua salvação é de graça. Que o que você recebe também é de graça. Certo? Agora nós vamos para o pacto da redenção. O pacto da redenção é entre quem? O Pai e o Filho. Entre Deus Pai e entre Deus Filho. Eles fizeram um acordo. Qual é esse acordo? Que Jesus estaria fazendo uma aliança com Deus. E essa aliança não era para Jesus. É diferente. Essa aliança era voltada para a gente. Redenção. É igual eu fazer um acordo. A palavra redenção fica muito vaga para o nosso contexto. É simples. Alguém foi lá e sequestrou o Wagner. Difícil, né? Mas vamos supor que sequestraram o Wagner. Aí agora não tem como pagar, o João Vitor parou de vender coxinha, não vende mais geladinho, não tem como pagar o resgate. Eu vou lá, vamos supor que eu tenha condições. O William tem condições. O William vai lá, faz contato com os sequestradores e paga. Aquele resgate que o William pagou é para o William? É para quem? Do Wagner. Isso que é a aliança da redenção. Deus e Jesus, Deus Pai e Deus Filho fizeram um acordo para nós. Então, o pacto da redenção é a base do pacto da graça. Deixa eu explicar. É de graça para a gente, mas alguém pagou. Quem foi? Jesus. Então é de graça para a gente, mas para ele não saiu nada de graça. Foi caro. É igual nossos filhos, né? Por que às vezes você chama a atenção dos seus filhos e não desperdiçar? Menino, você não sabe quanto custou isso? E não sabe mesmo. Se soubesse, não iria desperdiçar. Certo? Vamos lá. Alguém abre para mim, alguém já achou, já pode ler? 1 Coríntios 15, 22. Porque assim convém a todos nós, assim também todos serão justificados. Glória a Deus. Então, aí vem uma coisa interessante. Leia aí para mim. No pacto da redenção. O que Jesus era o pacto da redenção? E aí, vamos ler todo mundo junto? O número 8 aí. Jesus, vamos lá, todo mundo junto, desejar. Jesus é claramente considerado o chefe representativo, isto é, o chefe de uma aliança. Cristo é o Senhor, o fiador e o chefe. Então, Deus chama Adão e faz o pacto das obras. Agora Deus chama quem? Jesus. É de igualdade. E faz um pacto com ele. Aí, Jesus é o chefe, o representante e é o fiador. É como se você vai comprar uma casa, o cara fala, quer ser o fiador? Você é mesmo. Ah, não pode, não. Eu tenho 1 milhão no banco, porque eu não posso ser meu fiador. Ah, pode ser. Por quê? Só pode ser fiador quem tem dinheiro. É igual aquele negócio.
Arruma um fiador. Você vai lá, arruma um cara com nome sujo, ele vai servir? Pô, cara, se o seu nome está ali, já garantiu o nome do outro? Tá de brincadeira. Então, Adão não podia garantir mais nada. Então já era. Pacto das obras para a salvação, já era. Aí veio o pacto da redenção entre Jesus e Deus. Agora, qual era o sacramento desse pacto da redenção? Mateus 3,15. Quem achar pode ser. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, quem está falando aí, queridos? Sobre o batismo. Aí, queridos, é só sacramento. Por quê? Na época que Jesus foi batizado por João Batista, o batismo era qual finalidade do batismo? Quem lembra? Na época em que Jesus foi batizado por João Batista, qual era o significado do batismo naquela época? Arrependimento. João Batista chamava as pessoas, não era para entrar em comunhão com Deus, não era para entrar em aliança com Deus, era para se arrepender. João Batista. Mas para a lei, a ideia de batismo era sacramento. O que é sacramento, igreja? É um acordo visível com algo. Não, um sinal visível, um acordo visível. Então por que Jesus tinha que fazer aquilo? Ser batizado, para falar que ele tinha um acordo que representava a humanidade. Jesus precisava de arrependimento? Jesus precisava de entrar em comunhão com Deus? Não. Mas ele estava nos representando. Aí, se você trouxe caneta, vai te ajudar agora. Requisitos. Né? O que o pai exigiu do filho. Número 1. Vamos dividir os textos aqui para ele, que está comigo aí. Gálatas 4, 4 e 5. Quem vai ler para mim? Que nos ajude. Hebreus 2, 10 e 11. Amém. E Hebreus 4, 15. Hein? Dani, pode ir para a gente? Então, a primeira coisa que Deus exigiu de Jesus, se quiser anotar aí, pode anotar as duas canetas. Que ele assumisse a natureza humana nascendo de uma mulher. Primeira exigência que Deus fez, o pacto da redenção foi esse. Para você redimir e salvar, você tem que virar homem. Hoje em dia vamos falar pejorativo, mas na verdade foi isso. Deus virou para Jesus e falou: você vai ter que virar homem. Você vai ter que ter a natureza humana. Se não tiver a natureza humana, como você vai pagar por isso? Então, a primeira exigência foi essa. Vamos ver? Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho na filha de mulher sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Jesus, a exigência de Deus era que ele nascesse da natureza humana. Próximo versículo, Hebreus 2, 10 e 11. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo sofrimentos, o autor da salvação dele, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmão. Então, quer dizer, Jesus nos tornou nosso irmão. Agora, Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, quer dizer, Jesus tinha que se submeter à natureza humana, para saber que tudo que você passou, Jesus passou. Então, quando vem aquela vozinha sua, do seu eu, quando ninguém me entende, fala: Jesus me entende. Ele passou bem pior, né? Não é muito pior, né? Passou bem pior em todos os sentidos. Segunda, primeira exigência, que Jesus nascesse de mulheres. Segunda exigência, que Jesus estivesse submetido à lei, debaixo da lei. Que Jesus entrasse numa relação penal e federal com a lei, a fim de pagar a penalidade. Vamos ver só um texto aí, Filipenses, capítulo 2, de 6 a 8. Essa pode ver, Filipenses 2, de 6 a 8. Alguém achou os outros textos? Procurou aí? O que está falando? Filipenses 2 do quê?
6 a 8 e Salmo 40, versículo 8. Vamos ler esses dois textos aí. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, previu-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, e vivendo como homem. Humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte, e morte na cruz. Quer dizer, então, qual foi a exigência de Deus? Se você fique submisso à lei que nós fizemos. É igual você chegar na sua casa, para ninguém ouvir televisão, como castigo, e se incluir. Faz sentido? Você colocou castigo nos outros. Se você se submeter, você está se igualando aos castigados. Essa é a ideia. Na hora que Deus falou, então você vai ter que estar debaixo da lei. Era humilhante para Jesus. Ele foi um dos legisladores junto com Deus e com o Espírito Santo. Salmo 40, versículo 8. Agradai-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Vamos lá. Qual foi a primeira exigência de Deus para Jesus? Que nascesse uma mulher. Tornasse humano. Segunda exigência, que ficasse debaixo da lei, submisso à lei. Terceira exigência, que Jesus dividisse os seus méritos com os outros. O que seria esses méritos? O perdão que ele conquistou, que ele desse para a gente gratuitamente. A renovação das vidas e a operação do Espírito Santo. O acordo, o que Deus exigiu de Jesus é isso. O que você conquistar, você tem que dar. Ah, mas é lógico não. Eu fiz uma compra de 20 quilos de batata. Eu sou obrigado a dividir com alguém? Mas é muito, não interessa. Eu só não como, não interessa. Eu comprei. Aí o acordo é esse. Jesus, o que você conquistar, você vai dar de graça. Vamos ver os textos aí? Só dos textos. João 10, 16. João 10, 16. E João 17, 12. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Preciso de as conduzir também. Elas hão de ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, quem está falando de Jesus aí, o Senhor das ovelhas, eu tenho que alcançá-las também. É a promessa, a exigência de Deus é essa. O que você conquistar na cruz, você tem que passar para as suas ovelhas. Certo? Para João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no seu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Certo? Então Jesus falou, olha, eu os guardei, protegi. O Senhor me deu, eu guardei. Era essa a exigência. Agora vamos passar as promessas. Deus, toda aliança tem isso. Duas partes que fazem acordo, tem as exigências e tem as promessas, lógico. Quais foram as promessas que Jesus recebeu? Vamos lá. Quem não leu é Munique. Lucas 1,35. Fernanda, Hebreus 10, 5. Quem mais não leu? Irmã Sônia. Isaías 42, 1 e 2. Quem não leu aqui? Wesley, Isaías 61, 1. Irmã Nádia, João 3, 31. Não, João 3, eu já falei, né? Isaías 49, 8. Evangelista Vânia. Salmos 16, de 8 a 11. Dani, Atos 2, 25 a 28. Pastora, João 14, 26. Evangelista, João 15, 26. Ministra, João 16, 13 e 14. Vamos lá, vamos procurar. Então, primeiro, Atos e agora me pegou. Um monte de Atos aqui. 2, 25 a 28.
Vamos lá, primeira promessa de Deus, que ele prepararia um corpo para o seu filho. Primeira promessa que Deus fez a Jesus, você aceita nascer de mulher? Aceita. Então, eu vou formar esse corpo. Sou eu que vou formar esse corpo. Através do que ele formou o corpo? Quem formou o corpo de Jesus? Quem formou o corpo de Jesus e Maria? Santo. Espírito Santo. Então, o corpo de Jesus foi formado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Só foi isso, só nascer de mulher, pô. Aí a promessa, eu vou te dar um corpo diferente. Vai ser um corpo contaminado pelo pecado. Lucas 1,35 e Hebreus 10,5. Emanate é Isaías 49, 8. Lucas 1,35 e Hebreus 10,5. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. Qual é Hebreus 10,5? Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não te deste, mas o corpo me preparaste. Então, sacrifício, não fizemos como preparaste. Segunda promessa, que ele o dotaria dos necessários dons e graças. Quer dizer que Deus daria a Jesus tudo que ele precisasse para fazer essa missão. Vamos ver os textos. Isaías 42, 1 e 2. Quem foi? Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito em quem se contrata minha alma. Pois o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não tramará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz cantar. Amém. Agora Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação ao cativeiro e a liberdade aos homens. João 3, 31. Não foi ninguém? João 3, 31. Então quem já leu, procura aí para mim, João 3, 31, aqui para mim. Quem achar pode ver. Aquele que vem de cima e sobre todos aqueles que vêm da terra, e da terra é falar da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, queridos, primeiro, Deus falou, você vai se submeter a nascer como homem, então eu vou preparar o corpo. Segundo, você não vai fazer essa tarefa sozinho, eu vou te capacitar com o meu espírito, com dons, com tudo que você precisar, eu vou te dar. Terceiro, outra promessa. Falou, a promessa era que ele iria livrar do poder da morte, destruir os domínios de Satanás, estabelecer o reino de Deus. Deus falou, você pode ir, Jesus, pode ir. A promessa é, não vou deixar você ficar sob o poder da morte, você vai ter poder para destruir os demônios, todo o reino, e vai conseguir colocar o meu reino instalado, vai colocar o meu reino lá. Isaías 42, 3 e 4. Isaías 49, 8. Emanate. Pode ler. 49. Assim diz o Senhor, no tempo favorável de ouvir, e no dia da salvação te ajudar, e te guardarei, e te darei por conserto do povo para restaurar a terra, e lhe darei uma herança às eternas assoladas. Agora Salmos 16, de 8 a 11. Depois Atos 2, versículo 28. Depois o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei, contanto está alegre meu coração. Regozija em glória. Também a minha carne encontrará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo seja corrupção. Então essa foi a promessa de Deus para Jesus. Olha, você
você não vai ficar no inferno, sua alma não vai se corromper, está protegido até na hora da morte. Agora, Atos 2, 25 a 28. Porque ele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja comovido. Porque isso se alegrou no meu coração, e a minha língua exaltou. E ainda a minha carne há um repouso em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então, a promessa de Deus para Jesus foi, que ele formaria o corpo de Jesus. Segundo, que Deus o capacitaria com dons e graças. Terceiro, que ele iria livrá-lo do poder da morte, da corrupção e do inferno. Quarta e última promessa que nós destacamos, que Deus iria capacitar Jesus à formação da igreja. João 14, 26, João 15, 26. Vamos ver? Isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que você viu. João 15, 26. Quando vier o defensor que vos hei de enviar de junto do Pai, o Espírito Santo da verdade, que procede do Pai, há de dar testemunho acerca de mim. Agora João 16, 30. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Então, a última promessa eu vou destacar aqui, que Deus prometeu uma numerosa semente para Jesus. Salmo 22, 27, lê para a gente, pastora, e alguém lê para a gente Salmo 72, 17. Salmo 22, 27, pastora, e alguém 72, 17. Isso. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias da terra adorarão diante de ti. Pode ir. Que o nome do Rei permaneça para sempre, que a sua fama dure enquanto o sol brilhar, que por meio dele se sintam abençoados e felicitem todas as nações. Sabe qual foi a promessa de Deus para Jesus? Você vai fazer isso, eu vou te dar uma semente numerosa. Muitas pessoas vão te seguir, grande vai ser o povo. Queridos, nós vamos entrar na última aliança, a aliança da graça. Eu vou perguntar, você vai responder para mim. Pacto das obras. Era entre quem? Quais eram as duas partes contratantes? Deus e o homem. Mais alto, vamos lá. Deus e o homem. Qual era a promessa? Vida eterna. Qual era o castigo? A morte. A morte. Qual foi o sacramento? A árvore da vida. A árvore da vida. Simplificando, o pacto das obras, o que era? Fazer para ter. Você faz o que você tem. Certo? Agora, o pacto da redenção. Foi entre quem o pacto da redenção? Pai do filho. Entre o pai e o filho. Certo? Cite uma das promessas, pelo menos aí, Deus fez para Jesus. Ele seria dotado de graça. Seria um nome acima de todos os nomes. Também. Hã? Mas não foram essas que eu citei aqui, não. Né? Então, Não não quero tem. o poder da morte. Não quero ver o poder da morte. Não, mas esse mulher com uma exigência. Que Deus conhecesse a corrupção. Então vamos lá. As exigências de Deus para Jesus. Que ele nascesse uma mulher. Que ele ficasse debaixo da lei. Que ele
dividisse os méritos dele. Certo? Promessa. Qual era a promessa? Que Deus lhe daria um corpo. Que Deus lhe preparar o corpo. Outra promessa. Que Deus lhe daria dons e graça. Que Deus o livraria da onde? Da morte, isso, do arte, do inferno. Porque, queridos, Jesus tinha um pecado de todo mundo. Um homem só, com pecado morrendo, ele vai para onde? E um homem que tem o pecado de todo mundo, tinha que ir para onde? O inferno fica lá no 8º, 5º dos infernos. Aí você falou, não, você vai carregar o pecado, vai morrer por causa do pecado, ou você não vai. Não é normal não, pela lógica, ele já teria que ir no inferno. Mas não foi. Mas ele foi no inferno. Foi, só pra pegar a chave. Foi lá que pegou a chave. Aonde saiu isso? Foi lá que quando ele morreu. Se não, essa promessa do pai tinha que ir pro inferno. Não, mas ele não Mas ficou não lá. pode ter Ele não tirou a chave da mão. Isso Não conta pra tomou gente o poder alguma do coisa. Satanás? Que poder? Ele não tomou Não, o dom poder não. Não, que dom? Não. Ele não Não, tomou não. nada, não. Nada. É isso que ele não entender. Quando fala que Jesus foi ao inferno, não está escrito isso na Bíblia. É uma declaração do credo apostólico, no sentido da agonia do inferno. Não Jesus foi no inferno. Porque se Jesus fosse no inferno, essas promessas do Pai. Sua alma não vai ter corrupção, sua alma não vai no Hades. Deus tinha quebrado a promessa, foi. Ô Deus, você combinou uma coisa comigo e veio, pô. Não, Jesus não foi. Agonia. Quer ver? Um texto que eu já falei aqui, Eclesiastes 12:7, né? Hebreus 7:29. Após a morte, segue o juízo. Eclesiastes 12:7. O pó vai à terra e o... Então Jesus morreu para onde que ele tinha que ir? O céu. O céu. E quando fala que a chave está na mão dele, a chave do... Como que ele conseguiu essa chave? tomado a chave. Como? Na ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Daí, então, no caso, a chave não quer dizer que ele foi, né? Não, e não é história. Imagine. A chave quer dizer que agora a salvação... A morte não tem domínio sobre aqueles que creem em Jesus. Tá. Vamos pela lógica. Vamos pela lógica. Qual era a conta de Deus com Jesus? Assim que ele morresse, ele seria exaltado acima de todos os nomes. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Jesus morreu? Morreu. Na hora que ele morreu, ele falou assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele cumpriu a missão. Depois que ele falou, está tudo. Então, todas essas promessas ele já tinha direito. Então, Jesus já tinha o nome acima. Se Jesus desse no inferno, ia sobrar inferno? Vamos pela lógica. Jesus vai para o inferno, ia sobrar o quê? Nada. Não sobrou nada. Aí ia destruir tudo. Aí o que acontece? Como se fala que Jesus tomou a chave da morte do inferno, mas todo mundo desenha aqui na cabeça aquele portão enorme e Jesus pegando a chave da mão de Satanás. Que primeiro que a Bíblia hora nenhuma coloca a chave na mão do diabo. Já leram isso na Bíblia? Que Satanás tinha a chave do inferno? Mas não imagina, na casa. Se o inferno fosse no Brasil, até que eu acreditava que o ladrão tinha a chave da cadeia. Mas como que não é no Brasil, dificilmente. O inferno é para quê, queridos? É um lugar, é a casa do diabo ou é a prisão do diabo? Vamos lá mais alto. Casa ou prisão? Prisão! Ele poderia ter, ele tem domínio sobre o inferno? Não, é prisão, é castigo para ele. Então o diabo não poderia ter autoridade sobre o inferno. Não tem autoridade sobre o inferno. Não tem. É uma coisa que a gente interpreta diferente. João 10:10, porque o diabo veio matar, roubar, destruir. Não quer dizer que ele faz. Quer dizer que ele faz? Ele veio para isso. Qual a intenção dele? Destruir. Matar, roubar, destruir. Quer dizer que ele faz? Não. Toda a permissão de Deus não faz. Não, o diabo não tem poder para matar. Para matar não. Não. Você pode abrir a sua Bíblia. Joga lá. Não, quem tira a vida é Deus. Abre sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, vamos para a memória. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos colocar os pingos nos rios, traços no texto. 1
capítulo 2, se não me falha a memória, versículos 6 e 7. O Senhor dá a morte e faz reviver. Faz com que se desça ao mundo da morte e levanta novamente aos que para lá foram. O Senhor dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e engrandece. Que diz, o Senhor dá a vida e o Senhor tira. Cristo, o diabo inventa muitas historinhas. Estava até conversando com a minha filha, que eles estão vamos fazer um teatro. E eu estou gostando do grupo de adolescentes, que eles estão ficando bem entendidos de vida. E a gente está falando sobre isso. Queridos, não existe o demônio chamado Exu Caveira e outros nomes mais. Mas eles não têm poder para tirar a vida. Vamos deixar isso claro, eles não têm poder para tirar a vida. Quem tira a vida é Deus. O único. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Exemplo bíblico. Não vamos longe. 2 exemplos bíblicos. Última praga, 10ª praga no Egito. Morte dos primogênitos. Quem passou matando os primogênitos? O anjo da morte. Quem enviou o anjo? Deus. Outro exemplo bíblico. Davi faz o censo contra os homens, o exército de Israel que não era para contar. Aí começa uma chacina divina. Davi olha e vê o quê? Um anjo matando. Ele olha e fala, Senhor, quem errou não foi o povo, fui eu. Então faz o sacrifício, aqui faz o sacrifício, e o anjo para. Então, quem tem poder da morte e da vida é Deus. Jesus falou isso. Não deve temer quem faz o mal ao corpo. Vocês devem temer aquele que pode fazer mal ao corpo e lançar no inferno. De quem Jesus está falando? De Deus. Ele. É isso que ele tem que entender. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Imagina, queridos. Não, se o diabo tivesse o poder da morte, o cara que sai daqui para pegar a Valdezão estava lascado na morte. Não, vamos um pouquinho antes. Olhei para vocês aqui. Lembra como o diabo consegue perceber? Ele não lê sua mente, não lê seu coração. Mas ele começa a perceber quando Deus está quebrantando seu coração. Esse sujeito está mais, vamos supor, naquela época, o sujeito está mais perto de Deus. A Vânia tem uma voltinha lá, mas está mais perto de Deus. A irmã Sônia está mais perto de Deus. O Will está perto de Deus. O que o diabo vai fazer nesse meio tempo? Matar. Isso é lógico. Ele não pode tocar no separado com Deus. Mas até você aceitar Jesus, você é de quem? É pipa voada. Não tem dom, é dele. Então quando ele diz você, ele vai entrar na igreja, vai entrar. Ali mesmo tu matava. Então a gente tem que entender que a Bíblia não dá poder para o diabo. São as pessoas que começam a criar fantasia, será que vamos citar isso? Para dar poder para o diabo. Então, o poder de dar a vida, tirar, pertence só a Deus. Certo? Vamos lá, agora vamos passar, queridos, ao pacto, finalmente, ao pacto da graça. O que seria o pacto da graça? O pacto da graça é como se o diabo Joaquim fosse uma concessionária de carros e pagasse um carro 0 corrida. O William só tem que ir na concessionária e pegar o carro. Alguém pode cobrar alguma coisa do William? Não, o alemão fez isso, não vai ficar não. Por que não? Está pago. É isso que Jesus fez. O pacto da redenção foi o pagamento da nossa salvação. E dívida da terra. Aí vem uma pergunta, o pessoal geralmente engana, não sei como o pessoal consegue, não sei de onde que saiu essa ideia. A nossa dívida era com quem? Deus. Com Deus. Você fala, minha dívida era com o diabo. O diabo não tinha acordo com o diabo. Ou, de repente, alguém me aliança com o diabo. Eu não quero fazer aliança com o diabo. Então a minha dívida sempre foi com Deus. Porque eu quebrei a lei de Deus. Então a minha dívida era com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a dívida minha com Deus. Então o pacto da redenção foi para pagar a dívida. O pacto da graça foi o quê? O que é o pacto da graça? A entrega da salvação. É isso que é o pacto da graça. Além de pagar a dívida, ainda deu a salvação. Sim. Exatamente. Essa é a ideia. Que a graça, então, é a favor não merecido. Exatamente. Então, o que você tem que fazer para a sua salvação?
nada. Fazer, nada. Crer, tem que crer. O que eu falo nessa mão? Nada. Tem que crer. Não estou falando que só viver uma vida ela vão ter. Manutenção da salvação é outra história com outro estudo. Deixa bem claro, não, já estou salvo, eu vou para a igreja para quê? Não, eu estou falando. A salvação. É de graça, mas, porém, meu irmão, fica na promessa. Porque é de graça, nós temos a promessa que você tem que cumprir. Essa parte aqui. É a ideia do carro. Já Joaquim deu o carro pro William. Quem vai cuidar do carro e vai manter o William. Exatamente. Não vou Eu te pegar dei o o carro. carro não, mas ele tira da concessionária, pelo menos. Aí o William liga pro Thiago Joaquim e fala: Botou gasolina. eu tô aqui com o carro, eu vou gasolina já de carro. Brincadeira. Se dá o carro daqui a gasolina, aí passa o mês e ó, tem que trocar o pneu e o óleo. Aí você tá de graça. Essa a ideia aproximada de salvação. O que Jesus fez? Te deu a salvação. O que ele faz ainda? Com o Espírito Santo te capacita a manutenção da sua salvação. Mas o que você tem que fazer em termos da salvação é crer apenas. É porque Jesus fala, crer no Senhor Jesus e tal. Exatamente. Então, não há... Quer ver o texto clássico de salvação? Efésios 2:8. Pode ler aí, quem achar. 2:8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Esse texto aí é clássico, não tem... 8 a 10. Por mais que a pessoa queira inventar doutrina sobre salvação, esse texto derruba. É pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isso não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos obra das suas mãos, criado em Cristo Jesus para vivermos a prática das boas obras, e as quais de antemão Deus preparou para nós. Então, vós sois salvos mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu sou o cara. Eu fiz isso. Eu fazia estágio na internet. A gente ouve cada coisa que eu falo Jesus. Bacana. Na internet você tem aquela colheita de cesta básica, né? Colheita de cesta básica. E um dos nossos chefes deu 5 quilos de arroz. Aí ele falou assim: bom, agora, esses 5 quilos de arroz esse mês, eu já posso pecar à vontade. Já tenho 5 quilos de arroz para ser isso. Jesus, misericórdia, Jesus, que isso? Mas a ideia do homem, do mundo, é esse. Eu faço para compensar o que eu deixei de fazer. E não é assim. Antigamente era assim, né? Antigamente não, estamos voltando a esse tempo. O que a Antigamente o cara lá pecava, matava um boi e estava tudo tranquilo. Não, mas não era isso também não. Não era isso também não, nós vamos ver daqui a pouco. Ele sacrificava. Não era isso também não. Nós vamos ver agora aqui. Aí, o que eu falo antigamente? Até Martinho Lutero, século XVI, se empregou o quê? Você fez o pecado? Faz uma doação aí para a igreja. Faz uma doação, vai lá e te perdoa e pronto. Aí, qual foi o grande problema de Martinho Lutero naquela época? Que ele achou escrito, porque o justo viverá pela sua fé. Então, por que o pessoal está vendendo perdão, vendendo pedaços no céu? Por que o pessoal está pregando para ser sacrifício, para ser sacrilégio, para ter salvação? Falou, não, a Bíblia fala que é pela fé. Foi isso que rasgou as igrejas, dividiu as igrejas. E o que está acontecendo hoje em algumas igrejas, queridos? Estão começando a pregar que as suas bênçãos são condicionadas a algum tipo de sacrifício que você faz. Isso é errado. Com certeza, isso aí está mais acontecendo. Se Jesus foi lá, conquistou tudo, Romanos 8, 16 em diante, e somos herdeiros e co-herdeiros com ele, então nós já temos direito a tudo. Não tem que fazer mais nada, só tem que crer. Eu só tenho que crer. Mas se você olhar pelas igrejas que elas estão pregando, ó, Você tem que dar alguma coisa. isso, dá que só receber. Não. Graça é graça. Aí alguém me chama lá, a irmã Sônia me chama para almoçar na casa dela. Não, vou almoçar na casa dela. Tudo por minha conta. Aí depois ela me dá notinha, ó, você tá... Não era tudo por sua conta, agora tem que pagar. Os homens estão começando a colocar preço na graça de Deus.
Naquilo que é de graça. Aquilo que foi de graça. Tá com saudade, você não vai fazer nenhuma pergunta. Tem gente vendendo terreno em Marte, não vai vender a salvação. Tem que vender, né? Pô? É muito bom fazer de graça. Então, isso aí tem a ver com o pessoal fala de galardão aí, se quiser mais benfeitoria, né? Não, Tem um lugar melhor. não, galardão é outra coisa. Galardão é Deus recompensando o que você fez. Mas é uma coisa. Quanto mais eu fizer, melhor vai ser o lugar. Isso, mas eu tenho que você faz. Galardão se adquire fazendo sem esse interesse. Quando você faz uma coisa naturalmente, você vai ganhar. Você vai ganhar. A gente está falando de salvação. Nada que você faça humanamente vai ter salvação. É crer em Jesus. Entendeu? Arrepender do pecado e aceitar Cristo. É igual um milagre. O que você tem que fazer para ter um milagre? Crer, mais nada. Eu não tenho que fazer mais nada. O pessoal está começando a trocar regras e sacrifícios para você receber milagre. Não é desse jeito. Milagre é de graça. É fruto da graça e é de graça. É isso que o grande problema, o que dificulta a vida é isso. O pessoal inventa regra para aquilo que Deus não colocou regra. Cristo, se fosse hoje em dia, vamos ser sinceros, se fosse hoje em dia, muitas igrejas, aquele coxo que estava sentado na porta do templo, lá em Atos capítulo 3, estaria sentado na porta do templo? Não, já tinham soltado ele. Há muito tempo, meu irmão. Nem? Você petismou em outro lugar, não? Lembra aquela peça de teatro na Lembro, aquela senhora Celeste, é que a gente deu um show de amor, graças a Deus, Ela me falou que teve igreja que nem recebeu ela. Botaram ela pra fora. Tá chegando um cara sentado aqui no terceiro, tiver com chulé. Todo mundo já senta em outro plano. Não vamos longe não. Não precisa ser. Chega aqui um travesti vestido. Já começa Agora é o homem não cocô de Adão. Começa assim. Não importa em cocô de Adão, se não tem. É uma criatura que precisa da graça de Deus. Do nosso amor, né? É isso que tem que entender. Ele seria eu sem a graça de Deus. É isso que eu tenho que ver. Aquele ali, ó, é o meu retrato sem a graça de Deus. Se Deus não me alcançar, para onde ali, ó. É isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Agora, queridos, uma coisa interessante. A graça, o pacto da graça. Quais são as promessas inerentes do pacto da graça? A mais forte de todas, abra sua Bíblia em Gênesis 17, 7, Jeremias 31, 33. Gênesis 17, 7, Jeremias 31, 33. Quem achar pode ver. 17. 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, a primeira promessa do pacto da graça, que Deus seria o nosso Deus e nós seríamos povo dele. Essa é a primeira promessa, ó. A graça está falando isso. A graça é Deus que você pertence a Deus e Deus vai estar sobre você. Agora, Jeremias 31, 33. A nova aliança que nessa altura farei com o povo de Israel será assim. Vou gravar minha lei dentro deles, vou escrevê-la nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. Quando Deus fala que vai escrever a lei no nosso coração, quer dizer o quê, queridos? Na minha opinião, baseado na Bíblia. O cristão convertido, aqui dentro ele sabe quanto está certo e quanto está errado. Você chama a atenção de alguém por mera formalidade. Estou exagerando ou estou certo mesmo? Eu preciso ir todo santo dia. Ô Dani, ô Monique, você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Se a pessoa que não lê a Bíblia, não ora, não vem na igreja, não sente falta, ele está longe de ser cristão. Estou errado, igreja? Você ama a sua esposa ou ama seu esposo, ele viajou e não sente falta dele. Tem coisa errada nesse relacionamento. Então, o cristão, naturalmente, já tem a lei de Deus escrita no coração. É isso que Deus está falando. Qual seria a resposta? No pacto da graça,
o homem tem que dar uma resposta. Qual seria essa resposta? Resposta positiva será caracterizada por um amor verdadeiro, fiel, confiante, consagrado e devoto a Deus. É essa que é a ideia. O pacto da graça, você vai responder ao pacto da graça com amor. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 12, versículo 30. É essa a resposta que nós temos que dar ao pacto da graça, o que Deus espera de nós. Marcos 12, 30. Achou você? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É isso que Deus quer de você. Um amor integral. Você ame a Deus com toda a força, com todo entusiasmo, para valer essa resposta. Para terminar, queridos, aí na sua folha, está escrito assim: diferentes dispensações da aliança. Vamos entender o seguinte, vamos retroceder. Quando começou o pacto da graça, quando foi anunciado o pacto da graça, no Éden. Gênesis 3:15. O pacto da redenção foi feito já no céu. Deus já sabia que Abraão ia pecar, Deus só esperou consumar o erro de Adão. Adão errou, Jesus, está de pé o acordo, está de pé. Então, a aliança da redenção. Agora, com a aliança da redenção, vão agora a aliança da graça. A aliança da graça é o seguinte: tudo que você conquistou, passa de graça. Aí, queridos, a partir de agora, o nome que se dá na Bíblia é aliança com alguns homens. Mas essa aliança desses homens não eram novas tentativas de Deus, mas eram maneiras diferentes de Deus administrar a graça. Primeira aliança, primeira dispensação da graça, que a gente chama assim na teologia. Em Gênesis 3:15, né? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, ela virá o coronel e tu lhe pisarás a cabeça. A primeira revelação da aliança foi essa. A semente da mulher ia vencer a serpente né? De quem? De Deus. Ali já é, se olhar friamente, é isso, Cristo. Pode analisar. O homem ia vencer por conta da própria Satanás? Não, era fruto da graça de Deus. Então a primeira dispensação foi no Éden. Olha, tu vai vencer Satanás, porque eu vou vencer a serpente, a semente da mulher vencer. A segunda aliança, a segunda dispensação da aliança foi com Noé. Abra sua Bíblia. A Bíblia é clara, é que às vezes a gente passa por cima. Gênesis 6:8. Olha o que ele diz aí, tão facilmente. Gênesis 6:8. Olha como que é fácil entender que era uma continuação de uma aliança. Pode. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Não era perfeito? A gente viu assim que ele desceu da arca, que ele já meteu o pé pela mão. Sozinho. Noé era uma maneira de Deus ministrar a aliança da graça. E essa administração da aliança da graça foi em cima de quem? Qual foi a promessa que Deus fez a Noé? Com isso, o que Deus estava fazendo? Desfazendo a maldição que Adão trouxe sobre a terra, sobre a natureza. Por quê? A natureza foi destruída por causa de quem? Pecado do homem. Amém? Estou conseguindo ser claro, queridos? A aliança que Deus fez com Noé era uma forma de Deus ministrar a graça dele. Essa aliança com Noé foi a ministração da graça de Deus sobre quem agora? Sobre a natureza. Quando Adão peca, quando Adão quebra a aliança, como que Deus começa o castigo de Adão? A terra será por causa de quem? Por tua causa a terra será maldita. Vai nascer espinho, vai nascer isso. Em Noé, o que Deus fez? Não vão mais destruir a terra por causa do homem. Então aí a gente chama de dispensação de Noé, ou dispensação da natureza. Deus começa a abençoar a natureza. Em Abraão, o que acontece? Lê aí Gênesis 17:7 de novo. Alguém para mim? E a tua semente depois de ti e suas gerações, com conserto perpétuo para te ser assim por Deus. E a tua semente depois de ti. Em Noé, o que estava abençoado, igreja? Natureza. Em Noé, o que estava abençoado? Natureza. Em Abraão, o que estava sendo abençoado? As
famílias da terra. Tudo fruto da graça de Deus. Jesus, Deus falou isso para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí vem agora a aliança sinática, a dispensação sinática. Aí, evangelista, que vem aquela questão. Já falei isso uma vez, falei isso várias vezes. A lei veio com a ideia de salvar o homem? Não. Senão seria um presente de grego. Ó, meu filho, vou te passar uns mandamentos aqui, mas tu vai cumprir mesmo. Se a salvação do homem dependesse da lei, quando é que o homem seria salvo? Nunca, jamais. A lei só veio mostrar uma coisa: que o homem precisava da graça de Deus. Porque era todo indefeito, não tinha coisa que cumprir, tinha coisa que não, Então a lei mostrou duas coisas: que o homem era limitado, tinha que ter limite, que o homem estava indo de mal a pior, e que o homem precisava da graça de Deus. Então a lei não veio para salvar o homem, mas a lei veio para o homem. Você precisa de Deus. Pastor, o que é mais difícil? A condição para conseguir a vida eterna são três: aceitar Cristo, arrepender dos pecados e viver segundo a palavra de Deus. O que é mais difícil? Aceitar Cristo ou viver segundo a palavra de Deus para conseguir a salvação? A pergunta é boa mesmo, excelente. Só que tem que é um conjunto de coisas. Não tem como você separar um do outro. A pessoa, eu estava até conversando com uma... Depende da outra, mas exatamente. o que é mais difícil? Você tirei tudo é difícil. Sabe por quê? Uma pessoa mundana, bem de situação. Segundo mundo. Bem de situação, segundo mundo. De carro, casa, mulher, disposição. Um homem imaginando solteiro aí de 35 anos, ganhando 10 mil por mês, casa própria. Ele sai da hora que quer, come o que quer. Pode ter qualquer tipo de vício. Para ele é fácil largar isso tudo e ser um devoto cristão. É isso, um homem solteiro, uma mulher solteira, 35, 36 anos, casa própria, carro, sítio, ele sai com quem quiser, sustenta com o vício que ele quiser, um empresário nesse sentido. Vem largar tudo isso e se tornar um cristão. É fácil? Não. E detalhe, dizimar para Deus ainda. Ai, meu Deus, eu ganho 1 milhão por ano, vou ter que dar 100 mil. Teve um que queria se aparecer diante de Jesus, e aí Jesus falou lá, desde os ele rapidinho, ele fica aí. Então, para quem tem uma vida social, gente, é que a gente, você deve conhecer isso. Tem gente que sai de segunda a segunda, não é? O cara sai de segunda a segunda. Tem dinheiro para bancar isso, de segunda a segunda o cara sai. Aí de repente tem que parar tudo. Não, tem gente que não aceita Cristo porque vai ter que largar aqui. Vai abrir contra... Porque, na verdade, o mais difícil é você aceitar Jesus. E depois que você aceita Jesus, você ganha um reforço para se manter. Quem? Espírito Santo. Até então, é você lutando contra a sua carne. O Espírito Santo está te falando. Você vai dançar. Quando você aceita Jesus, quem vem morar em você? Espírito Santo. Se você se envolve na igreja, a pobre igreja favorece isso. Você aceita, você já ganha uma proteção, né? Exatamente. Então, o mais difícil é romper com o mundo. E incomoda, o que você passa a fazer de errado, já começa a doer, já começa a... Isso. Eu acho mais difícil é você largar lá e entrar. Isso a gente chama de regeneração. A sua disposição íntima já muda. Antes você... Eu já tinha começado com isso. Eu conversei com umas pessoas que contavam lá. Rapaz, ontem cheguei de gatão em casa, bebi todas. Depois de trazer Jesus, falou, que coisa ridícula que eu fazia. Ele demais, já peguei todas hoje. Depois que você se converte, você fala, como que eu era bobo e pensava que era feliz. Exatamente. O desviamento mesmo que eu tive aí, ó. Aham. Eu conheci o dia no Spotify e eu vi que eu tenho hoje. A vergonha que tem. Por isso que eu tenho até medo de alguns testemunhos, gente. Tem gente que conta testemunho, vai ficar tendo saudade daquela vida. Uma vez um cara contou um testemunho assim, que eu bebia um garrafão de vinho na boca, assim, nossa, ó, bebia toda uma vez. Não saudade daquela vida, cidadão de Deus. Não, você não pode contar com esse prazer todo seu, não. Uma vez uma mulher contou testemunho numa igreja,
o pastor teve que tomar o microfone dele. Eu disse, gente, quando era do mundo, cada dia era um homem. Mas cada homem melhor que o outro. O pastor, ele tirou uma parte do testemunho. E como falar com o testemunho difícil? Mas olha, segunda-feira, terça-feira, o pastor, meu Deus, isso não vai trazer gente da igreja, vai trazer gente. Então tem que tomar cuidado, de repente o cara está com saudade da vida antiga, né? Então, o mais difícil é largar o mundo. Depois que larga o mundo, depois que larga o mundo, muda. Quando você aceita mesmo. Quando aceita mesmo. Porque, queridos, o convertido pela palavra, convencido pelo Espírito, na hora que a coisa arrocha, ele corre para Deus e fala, Senhor, peguei minha vida a ti, Senhor. O que eu faço agora? O que eu faço? Davi fez isso. Davi fez isso. São homens, o apóstolo Paulo ralou pra caramba. E ele falava, não, eu tenho que sofrer mais, porque eu mereço. Que é a ideia do convertido. Certo? Aí depois vem, queridos, a dispensa. Vamos ver. Aliança sinática. Êxodo 19:5, Levítico 26, 44, 45. Vem para mim. 19:5. Êxodo 19:5. Pode ir. Portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiel à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todas as nações, pois toda a terra me pertence. Então, olha o detalhe. Obedecia para fazer parte do povo de Deus. Alguma hora diz, obedeça a lei e serão salvos. Não tem isso. Não tem isso. Certo? Então, queridos, outra coisa que eu tenho que falar é, bom, a lei vem até hoje. A lei de Deus, seus sinais, tem 3 etapas, 3 partes. Civil, que era só para Israel. Cerimonial, que era para a aliança sinática. E a moral, que até hoje. A lei moral está resumida aonde? Nos 10 mandamentos. Até hoje. Tem que dizer, que a lei acabou. Para isso, quem fala isso, pode falar, meu amigo, você não conhece isso. Vai estudar. Certo? E tem a aliança, tem Levítico 26, 44. Mas não é que a lei acabou. Deus não fala que eu não vim para revogar a lei. Não, estou falando. Quem fala para você que a lei acabou, ele não conhece de Bíblia. É isso que eu estou falando. Então, o velho mandamento, o velho testamento acabou. Meu amigo, vai estudar, vai. Está falando besteira. Não, está falando besteira. Se você falar que o velho testamento não tem valor, você vai se converter. Ou alguma igreja se converter. Só tem uma parte, só tem uma aqui que é dessa. Ele vai arrepender. Ele quer de novo. Isso é as bênçãos. Não, Deuteronômio 28 também. As bênçãos não sobre você, mas para. Você só aceita a parte boa do Velho Testamento. Depois ele está falando, lê para a gente Levítico 26, 44, 45. Uma outra pessoa, aí procura os outros textos que nós já vamos terminar. Levítico 26, 44, 45. Pronto? Levítico 26, 44, 45. Alguém procura 2 Samuel 7, 14. Eu lhe serei pai. Pode ler já? Não, qual que você tem? Levítico 7, 14. Não, Levítico 7, 14. Não, é 2 Samuel. Não, pera um pouquinho. 7, 14. Não, Levítico 26, 4, 34, 45. Jeremias 31, 33. Pode ler? Não, peraí, vamos. Que Levítico termina a aliança sinática. Por que se chama aliança sinática, igreja? Você tem que saber. Por que se chama aliança sinática? Ou dispensação da aliança sinática? Monte Sinai. Monte Sinai.
Tá? Então, a aliança, dispensação da aliança sinática, que era o Monte Sinai. Aonde Deus entregou as tábuas da lei? No Sinai. Certo? Pode ler, evangelista. Demais disso também, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me encararei para servir e invadir a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, meu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Então, queridos, é uma coisa lógica. Deus fala o quê? Que lembrava de Israel por causa do quê? Das alianças passadas. Com quem? Abraão, Noé. É essas alianças que Deus lembrava para poupar o povo. Agora, a aliança davídica. Né? A aliança feita com Davi. 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a tragédia, castigarei e com a vara do homem e com o azeite de filho de homem. Então, com a aliança davídica está mostrando o quê? Que Deus agora vai fazer uma aliança com Davi como filho. Filho em relação ao trono. O que Deus fala? Nunca mais faltará ninguém da sua casa, Davi, para sentar no trono. E até hoje não falta. E não falta, e não vai faltar. Até hoje tem um no trono que é Jesus. Que é Jesus, exatamente. Aí, queridos, aí, só um parênteses, eu sei que demora quando eu abro esse parênteses. Lembra daquela história do rei Ezequias? O rei Ezequias. Isaías vira para ele e fala assim: prepara sua casa, você vai morrer. Ezequias entra em desespero, Senhor. Aí Deus fala: Isaías, volta lá e fala com ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Ezequias esqueceu só de um detalhe. Quando Isaías volta para falar com o rei Ezequias, Isaías fala, Deus fala assim: fala com ele da seguinte maneira. Isaías volta para falar com o rei Ezequias, que tinha recebido uma pena de morte. Deus fala: eu sou o Deus de Davi, teu pai. O que Deus quer dizer com aquilo? Você não ia morrer, Ezequias. Faltou o conhecimento da palavra, porque você ainda não tinha filho. Querido, às vezes a gente entra em desespero porque falta o conhecimento da palavra. Esse desespero, poxa, eu te coloco uma prova, você entra em desespero. Ei, Ezequias, eu digo assim: Isaías, eu vou morrer não. Por quê? Eu não tenho filho, Isaías. Eu não tenho filho. Para eu morrer, eu tenho que ter um filho. Para continuar o meu reinado, eu não tenho. Então, queridos, são detalhes da Bíblia que, se você não olhar com detalhe, com cuidado, você interpreta errado. Você tem promessas. E Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Para terminar, a nova aliança. Na sua vida, tirar uma dúvida, então. Isso, sim. E a promessa que Deus fez para aquele rei lá e os 2 filhos dele que estavam levando? Falou que a descendência dele ia... Qual? Eli. Qual rei? Não, Eli não era rei. Não, sacerdote. Sacerdote. Ele e os filhos dele. Uhum. Falou que ele ia continuar uma promessa que Deus fez para ele. Que ia voltar. eu não me lembro direito, mas fala a promessa de Deus, que era a geração dele, ia continuar. Aí quando ele começou a ficar na sacanagem, ele disse: Não. Estou entendendo. Isso, vamos abrir lá, ué. Não, isso que eu tô falando que Deus falou que a descendência dele ia continuar. Aí o filho dele começou na bagunça. Não, chamando de Eli ou de Arão? Eli. Porque Arão também teve os filhos mortos. Ele que não é o barrigudo que Deus matou ele. Ele era gordo. Você não vê no estudo bíblico, você não aprende isso. O corte é certo dos homens da Bíblia. Você não vê? Você sabia que ele era barrigudo? Não sabia. Continua, amigo. Não, a Bíblia diz que ele morreu porque ele era muito pesado. Então dá para entender isso. Não. Então tá, concluindo, falou que ele ia continuar, a descendência dele. No caso, 2 filhos dele.
Ofni e Meu Finéias. Finéias. Começando a bagunça, ele apoiando os filhos. Deus foi lá e matou todos. Aham. E levantou Samuel. E aí? E aí o quê? E a promessa que ele fez? 1 Samuel 2, 27 em diante, eu acho que fala. Mas é o seguinte, Não se bota na posição não para ver se Deus mata. Ele é. Vai contar a A cabeça promessa de não Eli, eu morre. acho que é. Não, mas aí, pastor, eu entendi o que a Silva quis dizer. Ali foi o seguinte: ele era sacerdote, os filhos dele teriam que ser sacerdote, pode substituí-los. Aí o Senhor Deus falou assim: ó, eu lhes daria uma descendência, mas não de reinado, mas de sacerdote. não, Agora, nenhum dos seus filhos vão assumir mais um. não, a ideia ali é o seguinte, Eli, eu concordo com o que ele falou, Eli e a família se descredenciaram ao cargo. Eles saíram da promessa, tanto é que Deus levantou Samuel. Não tinha nada a ver, né? Teoricamente não tinha nada a ver. Exatamente isso. Deus chegou falando agora pela a omissão que Eli não era conivente com os filhos. Tanto é que ele ia lá e falava para os filhos: olha, Deus vai matar vocês. Para, toma um juízo, toma. Vamos fazer, vamos discutir, vamos zoar. Aí Deus chega e fala. Tanto é que a palavra de Deus diz que foi Deus que Então, como ouvido deles para matá-los. Agora tá dando que é mais compromisso com você, não, meu. Eu mandei duas, vocês não tomaram atitude, agora o problema é de vocês, que a Bíblia fala: caiu um homem na mão do homem, há quem tire, caiu um homem na mão do diabo, há quem tire, mas caindo um homem na mão de Deus, quem vai tirar? Aí Deus voltou lá e... Foi. Se eu entendi, assim, você está fazendo uma comparação do caso de Eli com o caso de Ezequias, do rei Ezequias. Davi. O rei Ezequias, ele era da família de Davi. Era da família de Davi. Então, tinha uma aliança com Davi. E Deus, ele não tinha essa mesma aliança com esse sacerdote, não é? Isso, bem lembrado. Eu estou entendendo a sua dúvida. A gente não pode misturar a aliança davídica, que era do trono, com a aliança dos levitas. Deus tinha separado uma tribo para fazer aquele serviço. Outras tribos não podiam, mas Deus não falou, Deus não limitou que não podia incluir alguém. No reinado de Davi, não. No reinado de Davi tem que ser da família de Davi. Foi uma aliança. Foi uma ministração da graça. Aí você não merece, você não vale nada, mas a minha graça te escolheu. No caso dos levitas, não. No caso dos José, no caso dos levitas. No caso dos levitas, não foi um acordo com os levitas. Pelo contrário, os levitas, a gente olhar o passado de Levi, aquele homem que entrou lá e matou todo mundo quando estava circuncidado. Vingou a morte da irmã. Igual o estudo da irmã. Então, exatamente. O que aconteceu foi ali. Deus separa uma tribo. Nós vamos seguir. No caso de Davi, não. Deus faz uma aliança com Davi. E Deus fala: olha, a minha graça te escolheu, Davi. Você vai estar Você vê que no trono. Deus é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, que quase houve uma bagunça aí na família de Davi. Você vê que, para a memória, foi Roboão? Roboão? Não. Não, quando ele chegou e falou assim: opa, agora eu sou o rei. Ah, não, o primeiro filho. Aí Natã corre lá em Betseba e falou: opa, Adonias. aí Deus vai lá e faz a manobra dele e sai de Salomão, de uma mulher que foi Betseba, que foi uma mulher num desvio de Davi. Exatamente. Um desvio de Davi, Deus foi lá e ainda botou lá, com Betseba ainda, o filho, o trono continuou, do filho que tinha que ser filho lá, né, bonitinho, Deus foi lá e tirou, falou: agora vai ser você, Não, mas ainda que o outro assumisse, era filho de Davi. Roboão é filho de Salomão. É verdade. Ainda que o filho de Davi assumisse, estava dentro. Era filho de Davi. Mas só que esse aí era prepotente, arrogante, se julgar no cara. Deus falou: pega aí, meu filho, né? Não, mas você também era filho. Mas o pior rei de Israel, 55 anos, bateu o recorde. Consegui explicar? Entendeu? A tribo de Levi foi separada, não era aliança. Separada. Tanto é que depois nós vamos nos estudar, nós vamos ver que Davi, ele faz até uma coisa que Saul foi repreendido. Davi oferece sacrifício, não podia, e ele ofereceu. Ele virou sacerdote. Mas por quê? Davi, né, tinha um baita conchavo com Deus. Né? Era o homem escolhido pela graça de Deus. Davi, ele fazia o dever de casa certinho, que era se humilhar perante o Senhor.
que é grande a Deus. simplesmente ele chegava e derramava o coração diante do Senhor. Davi, o que você vê em Davi é o seguinte, só uma coisa, ele sabia chegar diante Não vamos dar isso tudo de mérito aí, não. É graça de Deus. Então, a graça, mas o cara... Não, graça de Deus. Graças a Deus. Porque se você olhar para Davi era um homem sanguinário, mau. Lembra que Nabal levou comida, ele ia matar Nabal. Ia matar todo mundo, era só Nabal, ia matar a família toda. Davi não é sanguíneo, não. Se não fosse aquela Abigail, ele ia destruir tudo. Eu sei, o que eu estou falando é o seguinte, mas não sabia subir, pastor. Tá, mas não, o que eu quero dizer é isso. Davi, a graça de Deus não vai sair, Exatamente. mas a graça de Deus também poderia ser sobre Saul. Sobre Saul também poderia ter graça de Deus. Não. Deus escolheu Davi. Eu sei, mas se Deus escolhe, ele pode escolher uma como ele Pode, não, mas ele escolheu Quando Deus Davi. escolheu Saul, Deus aceitou. Não, mas quem que Deus falou? Com Samuel? Eu não estou rejeitando vocês, estou rejeitando a mim. Isso. Deus permitiu, Mas Deus fez tipo assim, vocês vão pagar pelo que eu estou fazendo. Exatamente, mas Deus, depois Deus não enviou o Espírito Santo dele, Deus deixou ele fazer o dele. O dever de casa dele. Vai continuar. Mas só que quando ele pecou, ele não se arrependeu. Então, Saul não se arrependeu, ele teve revolta. Não, eu sei. Não, só não quer que a gente coloque Davi no patamar que ela não Ninguém está pode. botando Davi em patamar, mas nós temos que entender também que na hora da oração, o Deus também olha também porque Deus viu graça. Eu vou ver graça desse aí porque ele soube se humilhar também. Não. Está dando mérito do homem. Não. É graça. É igual o Sansão. Sansão podia fazer parte da lista dos heróis? E faz. Porque não chega de ser. Ele quebrou todo o pacto ali. Tudo que é pacto de Deus, todos os símbolos do pacto de Sansão, que era Nazireu, com Deus ele quebrou. Raabe, que era Raabe, fazer parte da geração de Jesus e da lista de heróis da fé. Então, os outros do Velho Testamento, não estou comparando, mas se for comparar com um de nós, o cara não pode nem chegar na porta do céu. Mas eles foram escolhidos pela graça de Deus. Era prostituta e Prostituta praticamente. Não era, não, Davi. Esse negócio aí, se fosse pelos que eles faziam, se nós também vemos também o que eles faziam por Deus também, Não, mas eles faziam já motivados pela graça. já estava exatamente, mas só que eles também faziam igual. Davi ele era capaz de falar assim, eu não mereço isso porque Deus não. Não, mas Davi já tinha experimentado Hoje Deus. não, hoje é igual eu falo, não, se for levar a pessoa de hoje, hoje a pessoa fala, eu não vou para a igreja, eu não quero. Não, meu querido, é isso que eu estou falando. A transformação de Davi foi por causa da graça de Deus. Pô, mas a graça de Deus, pastor, eu não estou tirando o pé da casa da graça de Deus, ele escolheu. A Davi, tudo bem, tudo certo. Mas o homem também fazia por onde? O homem... Não, que nós o homem faz por hoje, deixou de ser graça. Mas eu não vou conseguir chegar à conclusão que eu quero. Não estou desmerecendo a graça de Deus. É igual eu achar que eu vou para o céu e se não for pela graça de Deus, eu não vou. Eu posso fazer o que for, eu posso orar da maneira que eu não fez. E naquele dia, foi direcionado por Porque ele fez isso e ele não entendeu. entender. Ele fez isso e aquilo, mas já tinha a mão de Deus ali. Ele orava, era a mão de Deus que fazia porque ele agia naquela hora. Certo, queridos? Amém. Queridos, vamos nos colocar de pé.